negócio do Jair, eu conto um pouco, por exemplo, eu investiguei o patrimônio da família Bolsonaro, né? Assim, já tem quase 8 anos que eu faço a cobertura, de um modo geral, do Bolsonaro. E aí, começou com a questão do patrimônio, que é, assim, concretamente feito com dinheiro público desviado, a partir dos gabinetes da família. Isso dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo. Eles pegavam dinheiro dos funcionários, depois compravam imóveis, casas, terrenos, pagavam boletos de plano de saúde, enfim, tudo que você puder, tudo que a família Bolsonaro podia, eles pagam com dinheiro em espécie. E aí, assim, uma fonte que foi fundamental, porque você estava falando sobre a dificuldade... A gente sabia ali, você via indícios de que existiam muitos funcionários fantasmas e e histórias de que esse esquema existia. Isso eu tô falando assim, 2018, tá? Ano da eleição. Mas provar, não adianta só saber, não adianta só ter fofoquinha. Ou ter alguém de testemunho, não adianta, né? Não, até porque tem uma coisa sobre você, assim, a responsabilidade, né? Quando você acusa, o ônus é seu, você tem que provar a acusação. Não é a pessoa que tá sendo acusada que tem que se defender mostrando a verdade. A gente pode ficar aberto a processo, enfim, um monte de questões. E também credibilidade, né? O jornalismo é feito em cima de fatos concretos e coisas para você provar o que você tá falando. Aí eu me lembro assim, eu procurei umas 30 pessoas, assim, que eu suspeitava que tinham envolvimento ou sabiam alguma coisa desse caso lá em 18. E aí, grande parte das pessoas ou falava em off ou não queria atender, tinha muito medo, falavam sobre ter muito medo. Aí aconteceu um episódio assim que virou tudo, né, pra mim. Dentro desses 30 que eu procurei ao longo do segundo semestre de 2018... uma pessoa, eu mandei uma mensagem, me lembro que foi no Facebook, e aí eu fui tentar, assim, de leve, né? Porque eu sabia que era alguém que sabia muita coisa. Mas eu sabia que era alguém que também estava numa posição difícil pra falar. Então eu lembro que eu mandei um oi, tudo bem? E assim, só me apresentei, assim, nem cheguei dizendo logo o que eu tava querendo saber, que era pra começar uma conversa. Sim. E aí eu vi... Mas se apresentou como jornalista? Mas, sim, eu nunca deixo de me apresentar como repórter. E aí, eu vi que a pessoa viu a mensagem, mas ela não respondeu. Aí passaram-se meses, entendeu? Assim, uns 6, 7 meses. E aí, uma madrugada... Eu sei que foi madrugada porque eu vi o horário da resposta, né? A pessoa respondeu: oi, tudo bem? Agora eu quero falar. Eu vi ela mandou essa mensagem, sei lá, acho que cerca de 2 da manhã, mais ou menos. Eu fui ver essa mensagem no outro dia de manhã, assim, cedinho, quando eu acordei. Ainda peguei o celular na cama e vi a notificação da mensagem. Aí, assim, né, como eu sabia a importância dessa pessoa na hora, assim, já, né, dei uma tremida. Vou falar, velho. E aí respondi e a gente ficou conversando ali já naquele dia, assim, várias horas, pra estabelecer primeiro um acordo do tipo, em que bases a gente vai conversar, se vai ser em off, o que a pessoa queria de segurança, sabe? Eu respondo e, assim, ela me conta um monte de coisas, mas ela pede off. E aí eu passo, assim... O pessoal entender pedir off não quer que você... Não posso identificá-la, né? E eu não poderia nem, naquele caso, usar as coisas, porque às vezes é importante, essa sua pergunta é fundamental, tá? Porque tem uma diferença entre pedir off e a pessoa te conta, e você pode usar as aspas do que a pessoa te disse, sem dizer, uma fonte anônima disse XXYZ. E o outro caso, que era esse, que ela contou tudo, só para que eu tivesse conhecimento e fosse correr atrás de uma maneira de tornar aquilo público sem relacionar ela de modo algum. Nem fazendo essa referência à fonte anônima. Agora se vira para transformar essa história com esses personagens, mas não fui eu que te falei. Mas esse foi um caso assim, por exemplo, meses, tá? Tipo, eu viajei, sei lá quantas cidades. Eu mandei mensagem pra não sei quantas pessoas, liguei pra não sei quantas pessoas. Pra 7, 8 meses depois, uma pessoa me contar várias histórias que eu não podia publicar porque eu não tinha prova, entendeu? Então, depois disso, eu vou procurar um monte de documentação pública pra comprovar uma série de coisas que aquela pessoa tinha me falado. Mas eu vou meio que por etapas. E em algum momento surge uma gravação. Alguém tinha gravado uma das pessoas do esquema que contava tudo aquilo. E aí depois foi, assim, 2 anos, uma longa novela, até conseguir tornar trechos dessa gravação
públicos para comprovar. Era a ex-cunhada do Bolsonaro que contava todo o esquema. Olha, eu devolvo 90%, é assim, eu recebo, não fiquei com nada, fui funcionária fantasma há 20 anos, o meu irmão também era. E, enfim, ela meio que conta a história inteira, de algum jeito. Até hoje eu guardo sigilo dessa fonte. Depois dela surgiram várias outras pessoas, porque acabou que, assim, uma tomou coragem, as outras viram as informações, e aí é o famoso abriu uma porta, depois uma janela, foi indo, virou o livro, né, um negócio já. Aí tem um podcast também que chama A Vida Secreta de Jair, pra quem quiser ouvir as gravações, essa história toda. É um pouco, pra você entender, o livro e o podcast meio que contam a história política do Bolsonaro. Quer dizer, desde quando ele era vereador até quando ele virou presidente. E esse era um dos casos que era muito tenso pra ele. Ao longo do mandato, então ele vai aparelhar várias instituições do Estado pra tentar impedir que essa investigação andasse, que o filho dele, né, o Flávio Bolsonaro, fosse processado realmente. E eles conseguiram, de certa maneira, barrar esse caso. Mas só que não era só sobre o Flávio, né? Pegava toda a família. E aí é meio que nessa esteira que começa a surgir também o plano golpista. Porque eles precisavam continuar no poder. Tanto para não serem presos por causa desse caso, quanto para manter o poder mesmo, né? Para poder se perpetuar no poder e, enfim, transformar o Brasil numa ditadura, que era o grande plano daquele grupo que é liderado pelo Bolsonaro, que agora a gente pode dizer, né, com todas as letras, chefe de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil.